Os pontos de Fernando Lima. Boa tarde, Rádio 20 e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Estamos em direto no Facebook. É um programa que estamos a gravar na quinta-feira, mas vai ao ar sexta-feira na Rádio Savana 100.2. Hoje vamos comentar sobre as decisões da reunião da SADC que aconteceu nesta quarta-feira. Vamos olhar também para as decisões do Banco Central sobre o Standard Bank e também a incontornável questão da Covid. Fernando Lima, gravamos um dia antes das comemorações da independência de Moçambique. Sim, e se calhar não temos muito para celebrar, para além do facto que estamos independentes há 46 anos. E também não me parece que haja muito mais em termos de celebrações que o habitual ritual da coroa de flores nas diferentes praças dos heróis. Até nisso perdemos a nossa criatividade em celebrar a nossa independência, que nos deve orgulhar a todos. Muito bem, Fernando Lima, antes de olharmos para os temas que elencamos para este programa, vamos olhar para o seu tema desta semana, que é a iniciativa Biden-Harris. A iniciativa Biden-Harris, que leva desta iniciativa do presidente americano Joe Biden, vice-presidente Kamala Harris, tem a ver com a distribuição de vacinas para todo o mundo, para todos os continentes. Porquê que isto é importante? Porque eu acho que Moçambique está, de algum modo, numa grande encruzilhada em termos de vacinas. De primeiros lotes eram para vacinar grupos específicos, para além das reservas para a segunda toma, apesar de vez em quando os nossos governantes virem anunciar algumas promessas, o que é certo é que não há novas vacinas. Porquê que é importante a iniciativa Biden-Harris? Porque eles têm este número de vacinas alocados, não dependem de terceiros para a produção de vacinas, têm a sua própria capacidade de vacinas e os números também já estão estabelecidos. Nomeadamente, há 50 milhões de vacinas alocadas para o continente africano, e sendo Moçambique um país pobre e ao abrigo da iniciativa COVAX, certamente que é mais uma ajuda preciosa para a tal 20% que se pretende atingir, eu não diria até o fim do ano, porque acho que é muito difícil chegarmos ao fim do ano com 20% dos moçambicanos infectados, mas pelo menos no horizonte de 2022. Porquê que isto é importante? Porque estamos perante, e vamos falar depois mais concretamente sobre isto, estamos perante novos desafios das mutações do vírus, e uma forma de combater este vírus é, de facto, estarmos todos imunizados e conseguirmos atingir a imunidade de grupo. Aqui vai rondar mais ou menos 80%, e que devia rondar 80% da população para ficarmos todos imunizados, e ainda nem vacinamos 100%. É menos que 80%, 67%, 2/3 da população. E ainda nem chegamos a 1%. Não chegamos a 1%, ainda estamos a vacinar grupos de risco e grupos prioritários. É até onde conseguimos chegar. Vamos ligar a este tema agora, Fernando Lima, mas é preciso alertarmos aos nossos ouvintes e telespectadores. Comentamos sobre a questão da Covid há poucas horas do Presidente da República voltar a pronunciar-se sobre este assunto, numa altura em que há grande também preocupação das autoridades sanitárias sobre o aumento de números, esta iminente terceira vaga. Isto pode ter a ver, Fernando Lima, com o relaxamento, o grande relaxamento que há
neste momento no país e também aparentemente a expansão baixou a guarda. Claramente, Francisco, os fins de semana voltaram a ser fins de semana de normalidade em termos de confraternizações, festas, convívios familiares e mesmo nesse tipo de confraternizações a maioria não usa qualquer proteção, não há qualquer distanciamento social. Portanto, isso explica, por exemplo, que a nova vertente indiana, portanto, a vertente delta do vírus Covid tenha passado rapidamente de Tete, onde começou, para Maputo. Isso, mais uma vez, significa que as autoridades sanitárias estavam um pouco atentas a esta situação e, portanto, mais uma vez, Maputo é o grande centro de contágio. Neste momento, a zona de Grande Maputo já tem 60% dos casos de infecção. Já estamos na ocupação das 100 camas, o que significa teoricamente, um terço da disponibilidade de camas já estão ocupadas e também, infelizmente, os mortos que eram acontecimentos esporádicos nas últimas semanas começaram a aumentar. Na quarta-feira tivemos o número mais elevado das últimas semanas, 5 mortos na quarta-feira. Outro dado também muito preocupante é que aquela tabela de vítimas do Covid a partir dos 60 anos está muito mais alargada, ou seja, vítimas com idades muito inferiores a 60 anos, nomeadamente ao nível dos 30, 40 anos. 30 anos, o que é preocupante. E isto é claramente também uma das características da nova estirpe, que ataca segmentos muito mais alargados e, desta vez, eventualmente não vamos ter a proteção do calor. Ou seja, nós estamos na época fria, uma estação do ano onde é mais propensa à propagação do vírus, mas se o vírus, como está a acontecer na Europa, não respeita as temperaturas, nem com a chegada de setembro nós estaremos mais protegidos com o aliado temperatura em relação a Moçambique. Portanto, este é um aspecto. Baixamos muito a guarda, mas, por outro lado, também as inspeções, a fiscalização também baixou muito a guarda. Portanto, eu não me admiraria que depois da intervenção do Presidente da República tenhamos uma espécie do regresso do Mahindra. Na noite de quinta-feira traga o regresso do Mahindra e também as inspeções da autoridade para a economia, nomeadamente naqueles sítios onde são mais propensos os convívios e as confraternizações. Podemos ter hoje um presidente a fazer grandes críticas à expansão, que baixou a guarda. Podemos também continuar a manutenção das outras medidas anteriores e talvez também baixar-se a hora de recolher obrigatório e também a hora do funcionamento dos restaurantes que acabaram sendo a própria mutação se transformando em grandes bares, Fernando. Claramente. Eventualmente, mais uma vez, as casas de pasto, as chamadas casas de pasto, os restaurantes, serão os mais afetados, quer nos locais mais formais, quer nos locais informais, nos mistos de bar, restaurante, barraca, bottle store. Certamente que os Mahindras vão concentrar
a sua atenção nesses locais. Não obstante, eu devo dizer, e nós, jornalistas, somos privilegiados porque com credenciais podemos circular durante as horas do recolher obrigatório, também porque está frio. Nota-se que a partir de uma certa hora há muito poucas pessoas na rua, há muito pouca circulação de carros e mesmo nos sítios de concentração, e com a exceção dos fins de semana, e os fins de semana têm sido uma exceção, nos outros dias não se notam grandes concentrações de pessoas depois da meia-noite, embora o recolher não seja à meia-noite, seja às 11 da noite. E, voltando um pouco na questão da vacinação, a importância da vacinação para a imunização da população, neste momento estamos a ver o decorrer do futebol, do Euro na Europa, o Campeonato Europeu de Futebol. Os estádios andam muito cheios, que mostra que a Europa conseguiu um pouco imunizar a sua população, que pode permitir aquelas enchentes naqueles estádios. Claramente, embora também aqui com um pequeno se, uma vez que ainda não se sabe tudo sobre a nova estirpe indiana, e agora, dentro da estirpe indiana, já há a estirpe nepalesa. Portanto, há novas infecções que estão a surgir. Há alguns casos que estão a ser investigados e que precisam de clarificação, uma vez que aconteceram óbitos em pessoas que já tinham sido vacinadas, o que não significa que não é normal, porque a pessoa pode ter sintomas de Covid, mas a causa da sua morte não foi propriamente Covid, terão sido outras patologias complementares, nomeadamente em pessoas muito idosas que determinaram a morte, mas dado o facto de esta pessoa ter sido vacinada, há sempre um ponto de interrogação, mas se foi vacinada, porquê que morreu de Covid? Mas, para não se estabelecer o pânico e o alarmismo, é sempre bom levar as investigações até às últimas consequências, como foi o caso do aparecimento dos coágulos no sangue, que fez com que alguns países ou alguns sistemas de saúde interrompessem ou banissem temporariamente determinadas vacinas e determinadas marcas de vacinas. Ou seja, em resumo, há muitas coisas sobre este vírus que ainda não sabemos, e o que estamos a afirmar hoje pode ser diferente amanhã, daqui a uma semana. Por exemplo, o continente africano parece ter sido abençoado por uma proteção especial, uma vez que a propagação do vírus não tem acontecido na mesma proporção da Europa, das Américas e mesmo da Ásia. Ora, isto seria catastrófico se em África a propagação do vírus acontecesse ao mesmo nível que na Ásia ou na América Latina, e com sistemas de saúde muito mais deficitários do que nesses países asiáticos e latino-americanos. E depois temos a África do Sul também, que está a ser muito descerrada, talvez pode também voltar a tomar medidas drásticas nos próximos tempos. É o país que tem contacto conosco do ponto de vista econômico. Podemos voltar a ter problemas que tivemos nos outros lockdowns da África do Sul. Exatamente. E isto é muito preocupante porque irá certamente ter consequências na vertente da economia. Os sul-africanos, apesar de estarem no nível 3, já aumentaram o nível de exigências burocráticas no passar da fronteira, com novos permits para as viaturas de transporte comercial, e isto pode ser agravado de novo, nomeadamente com exigências sobre os motoristas, sobre
ajudantes dos motoristas, o que agravará tudo. Só para termos uma ideia, aqui em Maputo, que somos muito dependentes do abastecimento a partir da África do Sul, há determinados produtos que estão a escassear no mercado de Maputo, porque a África do Sul ainda se ressente da sua falta de estoques, nomeadamente materiais, produtos da área da construção civil, que há muita falta, e as ferragens em Maputo têm dificuldades em se abastecer na África do Sul desses mesmos produtos químicos. As fábricas deixaram de produzir com a mesma intensidade, então digamos que os mercados externos são mais penalizados, uma vez que a África do Sul ainda está preocupada em abastecer o seu próprio mercado interno com a sua produção industrial. Muito bem, Fernando Lima, agora vamos olhar para estas decisões da reunião da SADC, que aconteceu esta quarta-feira. Foi a reunião, uma esperada reunião extraordinária. O comunicado final da SADC dá como acordada a intervenção em Cabo Delgado, do órgão regional, mas que ainda não está muito bem claro e como e quando. Ou seja, publicamente não estão ainda respondidas as questões colocadas por Moçambique. Quem paga a fatura? Bem, é assim, os chefes de Estado pelo menos salvaram a face. Vieram todos a Maputo, incluindo a senhora Samia Suluhu, a presidente da Tanzânia. Da Tanzânia. Aliás, os analistas fazem notar um comunicado em Swahili sobre a cimeira de Maputo, onde este parágrafo específico para os moçambicanos, talvez o parágrafo-chave desta cimeira, e aliás era este o ponto central desta reunião, da intervenção em Cabo Delgado, não há menção a este parágrafo na versão em Swahili divulgada pelo governo da Tanzânia. Mas isto permitiu ultrapassar aquele embaraço das cimeiras anteriores, em que claramente os intervenientes atiravam a bola para canto, para usar uma expressão futebolística. Portanto, há um cometimento formal, significa também que Moçambique finalmente aceitou o princípio, mas claro, é preciso agora ver os detalhes. E aqui, do meu ponto de vista, esta formulação permite que Moçambique tenha maior capacidade de manobra, nomeadamente poder escolher quem devem ser os seus parceiros. Aliás, o próprio presidente Inúcio, no seu discurso, vincou que quem deve liderar no terreno são as forças de defesa e de segurança nacionais. Bem, isso tem duas leituras, uma leitura nacional e uma leitura internacional. Claro que é importante passar esta mensagem que Moçambique quer estar no comando das operações, mas para os setores conservadores moçambicanos, uns que sempre se opuseram à intervenção externa em Cabo Delgado. São esses que agora meteram viola no saco. Exatamente. E outros que estavam preocupados se Moçambique tinha ou não o comando das operações. É preciso que o chefe de Estado os tranquilize, dizendo que estaremos no comando, mesmo que, e estas coisas muitas vezes resolvem-se de uma determinada maneira, estando aí uns generais ou pessoas que foram promovidas a generais no comando, e depois na prática, numa operação mais descentralizada e por competências, isso não significa que Moçambique esteja de facto no comando de todas as operações. Aliás, está-se a passar uma coisa, quanto a mim, interessante, que é há uma série de operações militares de alguma intensidade a decorrer neste momento em Cabo Delgado.
nomeadamente na zona do gás, em Afungi, em Palma, e nota-se uma movimentação assinalável de tropas, aparentemente, do Zimbábue e do Ruanda. Estamos a falar dessas operações que estão a acontecer em Pakatua, ali perto do Lumbi, um pouco mais na zona central de Palma, muito próximo da ilha de Vamiz. Sim, digamos que é muito importante as operações nesses locais. Porquê? Porque há a percepção de que os jihadistas estavam a usar a mesma tática para Palma, uma tática idêntica àquela que usaram para Mocima da Praia, ou seja, uma série de pequenos ataques ao redor de Palma, que levam ao esvaziamento ou a que todas as aldeias à volta de Palma fiquem desertas, para depois se lançar o ataque final sobre Palma. Então, parece-me que há um esforço e um movimento das forças moçambicanas com os seus aliados para afastar a pressão sobre Palma, para afastar a pressão sobre Afungi, porque também manda uma mensagem para os parceiros externos, nomeadamente para a Total, que Moçambique está a tentar ser sério nas questões de natureza securitária, criando, digamos, um cordão de proteção mais alargado à volta de Palma e à volta de Afungi. Mas, com as restrições que existem em relação à deslocação de jornalistas para o teatro de operações, muita desta informação também pode ser contrariada, porque não é completamente objetiva em relação àquilo que se está a passar neste momento. Essas forças que estamos a falar, falando de Lima, os relatos que nos chegam, que são forças ruandesas e também forças especiais zimbabueanas, a questão também que se coloca é como é que vão entrar nesta equação SADC decidida nesta quarta-feira. A decisão foi tomada, mas isso não significa que no dia seguinte há uma força de intervenção que ainda tem de ser preparada. Claro, a questão é que a Moçambique convém este tipo de iniciativas para dizer que Moçambique não podia, por um lado, atrasou esta parte formal em relação aos acordos via SADC e por via das cimeiras, quer da dupla troika, quer agora finalmente a cimeira extraordinária, argumentando que no teatro de operações todos os dias é preciso fazer alguma coisa. Operações. E isto depois cria uma situação de facto consumado, quer em relação à presença do Zimbábue e também zimbabueana das forças e ruandesas. A presença mais complicada, que é a presença do Ruanda, uma vez que o Ruanda não é membro da SADC. Mas isto claramente depois vai forçar a uma acomodação em termos de quando se discutir em termos práticos quem é quem dentro da força e o que papel há para cada componente específica da força de intervenção em Cabo Delgado. Falamos um pouco da Total, mas a caminho é esperado um novo representante, agora chama-se Total Energy, que é um quadro francês que vem da RDC. É basicamente o que há por resolver é a questão a redução da mão de obra e também alguns detalhes relativamente aos contratos e também alguns pagamentos que já são reclamados pelo setor privado. Sim, há a questão dos contratos, há a questão da mão de obra, há a questão securitária e o novo CEO local tem experiência de ter estado em locais complicados, a começar pela República Democrática do Congo e, portanto, é uma escolha à medida dos atuais desafios e à medida
da fase atual do projeto, onde há uma suspensão, mas há muito trabalho de casa a fazer e trabalho de casa que é complexo. Eu posso imaginar os fornecedores de serviços e equipamentos que vão tentar tirar o máximo proveito de determinados contratos que foram celebrados antes da declaração de força maior, inclusivamente com ameaças de tribunais e outros artifícios de natureza legal para forçar a Total a pagar, e por outro lado a Total, que tem também o seu músculo legal muito sofisticado e muito bem elaborado, e está muito à vontade com estas situações de crise por todo o mundo, que vai claramente tentar não pagar, sobretudo por serviços que ainda não foram prestados e trabalhos também que ainda não foram feitos. Mas, Francisco, claramente temos que ser objetivos. Se eu fiz um investimento num lodge, se fiz um investimento num condomínio com 20, 30 casas, agora as minhas 30 casas que eu construí com um empréstimo bancário, as casas estão vazias, quem é que vai pagar? Mas a Total pode dizer, bem, eu não estou a usar as casas, aconteceu isto, não foi minha culpa que fez com que tivéssemos que repatriar os nossos trabalhadores, portanto não podemos ocupar as casas e não podemos pagar por essas casas. Portanto, os prejuízos são para todos e claramente todas as partes vão procurar pagar o menos possível. Outro dos conflitos claramente muitas das empresas vão chegar-se à frente para conseguir um contacto direto com a Total, quando a Total de algum modo está respaldada nas subcontratações, dizendo, bem, eu não tenho contrato diretamente contigo. Nem sequer conheço esta empresa como entidade, porque eles nunca celebraram um contato connosco. Eles celebraram um contrato com a Saipem, com a Kyoda ou com outras empresas que nem sequer fazem parte da joint venture que tinha a responsabilidade da construção das fábricas e de todas as infraestruturas relacionadas com as duas fábricas de liquefação de gás. E para reduzir até 200 trabalhadores vindo de um número muito alto, é muito dramático. É muito dramático e claro, é mais dramático para as profissões, digamos, de baixa renda, onde este ordenado era muito importante, alimenta muitas pessoas, movimenta a economia local. Porque em relação aos quadros, a situação é diferente, quer os quadros internacionais, quer os quadros locais, uma vez que, eventualmente, não com o mesmo nível de salários e benefícios, mas é mais fácil encontrar outro tipo de emprego num grande projeto, numa instituição nacional, noutro projeto, noutra parte do mundo. Os principais prejudicados são aquelas pessoas e aquelas famílias da área que tinham um emprego garantido e que de repente viram-se sem esse rendimento familiar. Estou a falar das pessoas que trabalhavam na limpeza, que eram motoristas, que eram guardas. Por exemplo, um projeto desta natureza tem uma imensidão de guardas de segurança. Ora, estes salários alavancam uma família inteira. É menos um salário que vai para a família e, por outro lado, vai para aquela economia de uma região específica em Cabo Delgado.
Muito bem, Fernando Lima, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos para comentar o tema sobre o Standard Bank. Boa tarde, Rádio 20 e telespectadores, estamos de volta à segunda e última parte dos pontos de Fernando Lima. Vamos comentar agora sobre esta decisão do Banco Central contra o Standard Bank. Sancionou o Standard Bank. É o Banco de Moçambique, Fernando Lima, a voltar a atuar de forma muito forte sobre a banca. É o Standard Bank, desta vez, um banco de top aqui em Moçambique, que fica interdito de participar nestas atividades de mercado cambial. São 3 contravenções contra o Standard Bank, contra 2 dos seus colaboradores. Esta decisão caiu como uma bomba no mercado. O mercado ontem, quarta-feira, estava alvoroço, né? Para menos, Fernando Lima. É um dos maiores bancos a atuar na praça e que passam por ali grandes fluxos de mercado de moeda externa. Formalmente, o Standard Bank é o terceiro maior banco em Moçambique e provavelmente é o banco que tem o maior volume de operações com moeda externa. Calcula-se que 40% a 50% do mercado em moeda externa seja controlado pelo Standard Bank. Nas contas anuais do Standard Bank, e como o dólar até março deste ano andava sempre em alta, quando o Standard Bank tem que traduzir os seus resultados em meticais, as suas contas em dólares ajudam muito. Basta dizer que nenhum outro banco em Moçambique tem o privilégio de ter os seus canais externos e locais utilizados pelos grandes projetos. O mesmo acontece com o sistema das Nações Unidas, com as embaixadas, com o FMI, com o Banco Mundial. E preciso também lembrar que este Standard Bank participou naquela mobilização dos fundos da Total. Faz parte daquela dezena de bancos comerciais que estão lá. A surpresa em relação... E, bem, o governador do Banco de Moçambique, se continuar muito mais tempo à frente do Banco de Moçambique, vai fazer o pleno na distribuição de sanções a toda a banca comercial de Moçambique. Mas, por exemplo... é importante essa disciplina. Depois temos passado muito tempo num grande lobismo político, econômico, financeiro. Claro que é importante, mas aquilo que os especialistas e as pessoas atentas ao mercado fazem notar é que muitas vezes o Banco Central dispara primeiro e pergunta depois, ou seja, é muito reativo quando muitas das outras instituições em Moçambique hoje assumem que é importante fazer a pedagogia e aplicar sanções só mesmo quando é incontornável e quando determinados agentes são prevaricadores em relação às matérias que estão em discussão em termos de ilícitos. Porquê que eu digo isto? Porque numa série de questões, digamos que o governo do Banco Central não saiu bem na fotografia porque os tribunais não deram razão às ações incitadas pelo Banco Central. Portanto, neste caso do Standard Bank, não está claro ainda do que se está a falar. Sabemos que se trata de assuntos que têm a ver com o mercado de câmbios, logo com a sala de mercados, certamente com a sala de mercados do Standard Bank, com as suas operações em moeda externa. Não será sequer especulativo para podermos concluir que poderá estar relacionado com as operações que foram
praticadas no mês de março, um mês muito turbulento em termos de mercado de câmbios, quando o metical sofreu uma enorme apreciação, ou seja, o dólar desvalorizou dos 75 chegou a 50 por dólar para 50, chegou a estar a 53, a 53, 54. Mas a questão interessante, teoricamente, o mercado devia estar inundadíssimo de dólares e esses dólares não existiam. Portanto, eventualmente a banca comercial terá efetuado algumas operações para que tal acontecesse. A bem da transparência e também a bem da estabilidade do mercado, é importante que o banco, sobretudo o Banco Central, traga mais pormenores à colação para saber o que se está a passar. Por exemplo, neste momento, diz-se, e eu vou dizer isto sob reserva, que o CEO do banco, o Sr. Chuma Nwachota, está suspenso, e o Sr. Carlos Madeira, que é o responsável pelo corporate e pela sala de mercados, também está... E podem ser esses dois colaboradores estão citados aqui pelo comunicado que o Standard Bank acabou estão de libertar suspensos, mas neste momento. precisamos que isto seja também clarificado, porque não é correto ficarmos nas suposições. Por outro lado, também é preciso clarificar o que a própria nota que foi divulgada na quarta-feira. Será que o Standard Bank está impedido de efetuar qualquer operação cambial? E isto era o que aparentemente estava a acontecer esta quinta-feira. O Standard Bank, ele próprio, decidiu não fazer operações de natureza cambial, ou só está afetada a relação entre o Standard Bank e o Banco Central, a relação entre o Standard Bank e os outros bancos. Se o Standard Bank estiver impedido de fazer operações cambiais, isto ia prolongar-se esta situação, isto pelos motivos que expliquei anteriormente, terá um muito grande impacto sobre o mercado local, onde poderá ir ao ponto de influenciar de novo o próprio câmbio do dólar, que é a moeda que é mais... É este comportamento que se aguarda nos próximos dias. O Standard Bank diz que vai responder nos 10 dias, tem um prazo de 10 dias para responder ao Banco Central, e aguarda-se até que ponto, como é que vai se comportar o metical. Se estivéssemos naquelas bolsas que funcionam muito bem, estaríamos a ver aqueles tracinhos a subirem e a descer. Absolutamente, porque é muito... Por exemplo, uma parte dos exportadores também funciona via Standard Bank. Portanto, é um banco que tem uma cota de mercado muito importante e, sobretudo, nesta área das exportações e das operações com moedas externas, é muito importante. Logo, o Banco Central tem que estar muito atento para não, com uma ação punitiva e com uma ação de fiscalização e regulação, não fazer com que isto arraste o mercado local para uma situação de instabilidade e de mudança de parâmetros em relação às próprias taxas cambiais. E também na interpretação dos especialistas do comunicado que foi difundido pelo Banco de Moçambique, há outra interpretação que é a seguinte, que o Standard Bank pode fazer transações com os seus próprios clientes internamente. Sim, era o que eu dizia. Há essa explanação, mas a informação que tenho é que desde esta manhã
unilateralmente, e porque não está clarificada a situação, o Standard Bank deixou de fazer qualquer operação cambial. Muito bem, Fernando Lima, vamos olhar para um outro tema, é a questão das portagens, é um tema que está ao rubro em grande debate, as portagens sobretudo na circular de Maputo e também na N1, há um movimento de cidadãos que estão contra estas infraestruturas, argumentam que devem ser removidas, mas o argumento das autoridades é que se precisa de dinheiro para fazer a manutenção dessa estrada. Fernando Lima, como é que se posiciona neste debate? Bem, aqui temos vários ângulos que claramente precisamos de abordar. Há aspectos de natureza tática, aspectos de natureza comunicacional e também outras questões que têm a ver com princípios e questões de natureza económica. Comecemos pelas questões mais fáceis de abordar. O governo cometeu um grande erro quando abriu a estrada, e neste caso a causa próxima não são as portagens em todo o país, são as portagens na circular. A estrada circular devia ter sido aberta com as portagens. Certamente que teríamos os protestos, certamente haveria cartas, exposições, manifestações para cobertura televisiva, mas a situação teria sido diferente. Nós vimos que houve um movimento forte em relação à portagem da ponte sobre a Catembe. As autoridades que impuseram esta portagem conseguiram demonstrar por A mais B que os utentes do ferryboat, não o utente em geral, mas aquele utente específico que é o residente na Catembe, ficava a beneficiar-se da opção da ponte versus a opção do ferryboat. A começar pelos montantes, mas também com outro tipo de comodidades e segurança. Depois temos problemas de princípio e isto não está claro para ninguém. Será que de repente o governo acordou e achou que as estradas todas de Moçambique deviam obedecer a portagem? Pelos vistos, parece que é o caso. Noutros países, por exemplo, as estradas sujeitas à portagem, os governos têm que oferecer alternativas, ou seja, tem que haver outras estradas que não pagam portagem e que os utentes da estrada podem utilizar. Se na questão da circular isso não se coloca, existem outras alternativas em relação à estrada circular. Por exemplo, se colocarem portagens ao longo da Estrada Nacional número 1, claramente não existem redundâncias em relação a esta estrada principal. E aqui começa logo um problema dos direitos dos cidadãos, muito embora há este debate se as pessoas que têm carro não são mais privilegiadas que os outros. Mas olhemos para o assunto não da pessoa que tem o seu carro privado, mas sobre uma questão muito fundamental, que é as nossas rodovias são, digamos, as nossas artérias por onde circula a economia de Moçambique. Estamos a falar do transporte de passageiros, estamos a falar do transporte de mercadorias. Então, o governo não pode, de um dia para o outro, sair à rua e dizer, bem, aprovamos o princípio de que a estrada tem que ser paga pelos seus próprios utentes. Um dos argumentos que eles avançam é que a taxa sobre os combustíveis que se paga, que era usada para a manutenção das estradas, já não consegue cobrir mais de 40% desta manutenção. E não só, Francisco, infelizmente,
a taxa dos combustíveis foi muito mal utilizada ao longo dos anos. Criou-se para fazer a manutenção das estradas, mas nem sempre foi assim e nem sempre foi utilizada para tal. Portanto, eu acho que, como em todas as coisas, devia haver uma comunicação muito frontal em relação a isto. Porque, e eu acho que isto não é oportunista, muitos cidadãos dizem, mas os impostos que eu pago servem para quê? Então, os impostos que eu pago deviam servir também para pagar as estradas. E outra questão até que levanta é aquele dinheiro que foram buscar na China para a construção da estrada, de alguma forma já estou a pagar quando o governo está a liquidar a dívida da China. Absolutamente. Então, há aqui um problema gravíssimo de comunicação. Agora, indo para questões mais realistas e fazendo as contas e pondo nos pratos da balança os impostos que pagamos, o custo das estradas, quem utiliza a estrada, quem não utiliza a estrada. Claro que o governo tem que arranjar receitas próprias para fazer esta manutenção. O governo nem sequer está a ser pioneiro nessa matéria. Agora, portanto, eu devo dizer claramente que eu sou a favor do pagamento de portagens, porque eu prefiro ter uma estrada que tenha um mínimo de condições para eu poder circular, do que uma estrada, por exemplo, como está agora a situação a norte de Nhassoro, no Sava, em Muxungo, antes do Inchope, acima da Gorongosa, que é um horror aquela estrada, e o governo, pura e simplesmente, não tem dinheiro para fazer E temos uma estrada aqui perto, a N2, que liga com a Suazilana, também está completamente esburacada. Está muito esburacada, mas, Francisco, nem se compara com as crateras que existem, por exemplo, entre Gorongosa e Caia. E tudo isto, mesmo aquelas reparações de emergência, foi um jogo de cintura do Ministro das Obras Públicas com meia dúzia de empreiteiras chinesas, onde foi arranjar alguns fundos, algumas promessas de contratos futuros, e foi assim que se convenceu os empreiteiros a aderirem a um programa de emergência para fazer as reparações fundamentais. Mas, de resto, há troços fundamentais da nossa rede viária que estão muito mal. E assim, se calhar fazendo o papel de advogado do diabo, nós protestamos com a portagem da Matola, mas nós gostamos da ampliação desta via rápida entre Maputo e Matola, e isto tornou a vida das pessoas que habitam naquela zona de Grande Maputo muito mais facilitada, pelo menos nos próximos 2 ou 3 anos, porque o assunto, se continuar a crescer o parque automóvel e se o país e, por exemplo, os conselhos executivos não conseguirem arranjar alternativas para os transportes, daqui a 2 ou 3 anos já estaremos envolvidos num debate para não termos 6 vias, mas termos 8 vias, porque toda a gente, para tentar chegar ao serviço a tempo ou para fazer os seus diferentes afazeres, usa carro pessoal, porque o nosso sistema de transportes públicos não cobre isso. Então, nesta fase do debate sobre as portagens, acho que estamos um pouco de costas voltadas, ou seja, governos, autarquias, empresas e cidadãos. Só para termos uma perspectiva histórica, quando foi feita a N4, que foi um projeto, e aí é que está a diferença dos projetos.
a concepção de uma nova estrada entre Maputo e África do Sul, desde o seu início, mesmo quando a estrada ainda estava no papel. Isto foi um turnkey project, ou seja, não só um projeto de chave na mão, o empreiteiro entrega a estrada para ser utilizada, como um projeto em que o empreiteiro se reembolsa do investimento, do investimento, cobrando as portagens na sua estrada. Por isso é que aquela estrada representa uma concessão. E naqueles estudos de viabilidade, não é por acaso que foi feita aquela portagem entre Maputo e a Matola, porque é a portagem que transformou ou que deu viabilidade económica ao projeto da N4, porque não há qualquer comparação entre o dinheiro que se cobra nesta portagem. Não sei se vamos falar de Machava, pronto, mas na portagem ali da Sonef, para aqueles que conhecem o que era a Sonef, não há comparação entre aquela portagem a caminho da Matola e a portagem da Moamba, em termos de receitas. E nessa altura, uma das pessoas que fez um grande protesto foi o editor do Mediafax, o Carlos Cardoso, que protestou violentamente contra aquela portagem. No entanto, ela acabou por ser aplicada, e ela e mais outras portagens que conseguem manter aquela estrada minimamente operacional, não obstante esta monstruosidade, parece que aparentemente está finalmente a ser corrigida, que é os milhares de caminhões que todos os dias utilizam a estrada para trazer minérios, ou seja, mercadoria a granel para o porto de... Mas é aí onde aquela portagem é nos caminhões, onde vem a parte de leão das receitas da TRAC. Também. É outra parte. Por isso que, mas a parte da Machava é mais sensível e nevrálgica que a questão dos caminhões. Tanto é que o famoso nó de Tchumene esteve embargado, posso dizer que anos. Não era apenas o problema da conduta do gás e de uns muros de umas empresas ali da zona, era sobretudo a TRAC, que é a concessionária, queria saber quanto tráfego vamos perder com este nó. Temos que fazer as contas para determinar o que é que vamos receber aqui do desvio do tráfego neste e finalmente neste nó. O nó vai ser aberto em agosto. Deste ano já se usa um pouco há uns 2 dias. Francisco, eu vou ver para crer. Prometeram-me que aquele nó ficava pronto no mês de junho. Ora, faltam 6 dias para o fim de junho e não vejo que o nó esteja completo, e isto é uma dor de cabeça para os utentes diários desta estrada, porque os acessos estão muito difíceis, e por causa do tráfego lento isto causa grandes engarrafamentos ali naquela zona. Vamos fechar com o último assunto, que são os sindicatos que estão a forçar o regresso ao debate do reajuste do salário mínimo. Eles argumentam que a justificação usada para se parar com este debate, que é a Covid-19, é um argumento falacioso, Fernando. Bem, eu gostaria de saber e questionar se os sindicatos têm números mais simpáticos que o nosso Ministério da Economia, que o nosso Ministério da Saúde e das próprias confederações empresariais. Aquilo que nós sabemos é que a pandemia tem afetado todas as pessoas, sobretudo os segmentos mais pobres do país, mas também muitas empresas, e habitualmente as empresas com uma infraestrutura mais débil. Portanto, o Covid tem sido uma pandemia
transversal, não obstante, e como sempre, ataca mais os vulneráveis e não aqueles que têm uma boa infraestrutura. Isto significa que, em termos da reivindicação dos sindicatos, ela faz sentido se seletivamente se analisar o estado da economia de Moçambique, o estado das empresas de Moçambique e ver se há ou não, e já que os salários mínimos são estabelecidos por escalões, ver-se se há ou não condições em determinados escalões de se reajustar a um salário mínimo. Mas a própria problemática dos salários por escalões cria problemas complicados. Por exemplo, há um setor que diz que é seguros e bancas. Os próprios corretores de seguros estão neste setor. Então, uma corretora de seguros com meia dúzia de empregados tem que pagar aos seus serventes o mesmo que paga o Banco Central ou o maior banco comercial de Moçambique. Ora, isto cria problemas, mas isto força, agora está muito na moda a terciarização de serviços, de serviços e, digamos, entrega a bola para essas empresas de terciarização de serviços que depois estão envolvidas ou não em ilícitos laborais, uma vez que a empresa exatamente procura a terciarização de determinados serviços para se afastar das normas laborais. Portanto, é assim, os sindicatos têm razão parcialmente, mas eu estou curioso de conhecer números que há anos que não vejo, que é qual é a percentagem da massa laboral moçambicana que está no mercado formal de emprego em Moçambique. E dessa massa formal, qual é a percentagem de trabalhadores que são abrangidos pelo salário mínimo? Porquê? Porque estes números iriam forçar a que se desdramatizasse todo o debate sobre o salário mínimo, porque cria-se a ideia, que toda a gente em Moçambique ganha salário mínimo, o que não é verdade, e dois, que se não houver aumento de salário mínimo, as empresas não procedem a qualquer ajustamento em relação ao salário, o que também não é verdade. Muito bem. Fernando Lima, caros ouvintes e telespectadores, chegamos ao fim do programa de hoje, onde debatemos ou comentamos sobre as decisões da reunião extraordinária da SADC que foi realizada esta quarta-feira em Maputo. Falamos sobre a Covid-19, comentamos sobre esta decisão do Banco Central em sancionar o Standard Bank e também discutimos sobre o reajuste dos salários mínimos, que é uma pressão que os sindicatos estão a fazer para o regresso à mesa de negociações. Eu sou Francisco Carmona André dos Santos e Leque Vilanculos encarregaram-se da parte técnica. Boa tarde, até 2 a 7 dias.